A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome do Senhor. E nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia ou pegar aonde está armazenado a sua Bíblia, no seu celular, aonde quer que esteja. Abra no Salmo 19. Salmo 19 é um dos salmos mais lindos, na minha opinião. Um dos salmos que retrata bem a presença do nosso Deus em nosso meio e coisa que nós conseguimos ter contato com Ele através da sua revelação. Diz assim, Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz. Mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que, como noivo, sai do seu aposento, e como herói se alegra a percorrer o seu caminho, sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, e nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração o mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais do que doces do mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Esse salmo, ele é considerado um salmo de sabedoria e também um salmo que retrata a lei do Senhor. Quem escreveu esse salmo foi Davi, o rei Davi. Ele escreveu esse salmo e entregou ao chefe dos músicos para que eles adorassem ao Senhor com este salmo. Para você que não sabe, o livro de Salmos, ele é um livro de cântico. É um livro de poemas que ele, através da sua escrita, Israel usa como se fosse um inário para louvar o Senhor. Eles louvam ao Senhor usando do Salmo 1 até o 150. Então, toda a adoração de Israel é usada esse livro de Salmos. Então, quer dizer, toda a adoração a Deus foi instituído em Israel e executado cantando os Salmos. Então, o livro de Salmos, provavelmente, ele foi reagrupado, ele foi composto totalmente após o exílio babilônico. Ele era dividido em 5 livros. E quando eles fecharam essa escrita, hoje nós temos num livro só, mas eram 4 livros. Mas o interessante, nesse salmo em particular, é que Davi, ele quando estava tomando conta das ovelhas no pasto para seu pai, ele ficava observando a natureza e também
meditando na lei do Senhor. Então, quer dizer, ele seguia os dois livros, o da natureza e o da lei do Senhor. E a lei do Senhor era o livro de cabeceira do judeu. A nossa Bíblia hoje é o nosso livro de cabeceira. Então, a lei que nós estamos falando são os 5 livros que Moisés escreveu, que é o Pentateuco, tá? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Eles guardavam essa lei. E Davi meditava nessa lei de dia e de noite. Ao escrever esse salmo, é interessante que ele olha para a natureza e a natureza inspira ele e vê quão grande Deus é e teve o cuidado de desenhar um céu maravilhoso para nós, a natureza perfeita para nós, e que nós pudéssemos enxergar a imagem de Deus através da natureza, através de tudo que nós podemos observar com os nossos olhos. É interessante isso. E você vê que tudo é representado pela natureza e Deus autentica a obra que Ele fez só pelos nossos olhos. Então nós ficamos indesculpáveis de não conseguir enxergar Deus nessa natureza, nesse universo maravilhoso, tudo que Ele criou, tudo aquilo que Ele criou com o poder da sua voz, quando Ele disse haja e ouve. Nós costumamos dizer que Ele criou com as suas mãos, como o salmista escreve aqui no verso 1, ele diz assim, a lei do Senhor, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É uma figura de linguagem a obra das suas mãos. Porque Deus, praticamente, Ele só criou 2 coisas com a sua mão. Primeiro foi o jardim que Ele lavrou no Éden. E segundo, foi o ser humano que Ele fez do pó da terra. E soprou sobre o seu nariz, sobre as suas narinas, o sopro de vida. Então nós temos aqui uma figura de linguagem, mas assim, nós podemos entender que tudo foi feito pelas mãos de Deus. Deus teve um cuidado tão tremendo, de uma forma assim maravilhosa, e nós conseguimos enxergar isso. Então quer dizer, em primeiro lugar, meus queridos, acabei de falar, nós somos indesculpáveis de não enxergar Deus, a revelação dele, porque aqui nós vemos, em primeiro lugar aqui, que o poder, a sabedoria, a bondade, a pontualidade, a fidelidade, a grandeza e a glória de Deus são muito visíveis no céu. E não é no céu aonde que Deus habita. É nesse céu aqui até o firmamento. Porque a ideia que o salmista tinha, e o povo de Israel tinha, é que esse céu que nós temos aqui até as nuvens, ele é como se fosse uma laje. A ideia dos judeus é como se o céu fosse uma laje. Então, o que acontece? Ele olha para o céu e ele vê a grandeza de Deus, porque é como se tivesse as estrelas cravejadas no teto dessa laje e alguns buracos abertos para que passassem a chuva, e o sol vindo e voltando todos os dias, iluminando e dando o calor que nós necessitamos. Então quer dizer, quando nós dizemos que os céus eles declaram a glória de Deus, é porque é obra das suas mãos, e as suas mãos criaram tudo, e tudo testifica a pessoa do nosso Deus. E ele vai dizendo aqui que as vozes de dia e de noite, um dia declara outro dia, e uma noite revela uma outra noite, que revela o conhecimento a outra noite. Isso quer dizer que cada dia que nasce é como se fosse um rejúbilo da obra de Deus para nós, porque ela começa de novo, porque um dia proclama a glória de Deus de novo para nós. E a noite também proclama a glória de Deus para nós. Então, cada dia que nasce
Deus vem se revelando cada vez mais. É um movimento contínuo, aonde que nós vemos na criação, e todo dia essa renovação diária pela glória de Deus e a manifestação dele para nós, todos os dias. Quando vamos ver aqui no verso 3, sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, porque não precisa falar, gente. Só de bater o olho na natureza, só de ver o que Cristo fez, que ele fez com a sua voz. Cristo disse, age e ouve. Então imagina, você olha os cartões postais, as grandezas, as 7 maravilhas modernas desse mundo, você vê que tudo foi criado com cuidado e tudo é interligado, os mínimos detalhes. Então nós temos hoje uma situação que nós olhamos para a natureza, hoje ela está quase toda degradada, mas quando nós buscamos algumas imagens, nós vemos como Deus ele é perfeito em tudo. Quando nós vemos paraísos que ainda não foram tocados pelas mãos humanas, nós vemos quão Deus teve o cuidado, mínimos detalhes ele colocou na sua criação. Você pode observar isso por você mesmo, que até hoje não se conseguiu decifrar todos os mistérios do cérebro. Nosso corpo, a gente consegue enxergar pelo microscópio, mas o Senhor, ele enxerga além do microscópio. Ele vai, que nem o autor aos Hebreus, ele diz, que vai lá no meio das juntas e medulas. Então quer dizer, ele olha por dentro do osso, aonde o olho humano e o microscópio não chega. O raio-x, a ressonância magnética, não chega, mas Deus, ele enxerga tudo isso. Então nós vemos aqui também no verso 4, a sua voz se faz ouvir por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Ali se pôs uma tenda para o sol. Verso 5, que como um noivo sai do seu aposento e como herói se alegra para percorrer o seu caminho. Isso aqui é como se tivesse, essa palavra aqui, essa voz aqui que ele está dizendo, é como se fosse uma corda que se estendesse pela terra toda. E ele vai medindo, e a glória dele vai sendo refletida, e nós vamos enxergando nos 4 cantos da terra. E assim como um noivo que sai do seu aposento, ele quer sair atrás da sua noiva, tão feliz que ele põe a melhor roupa, ele coloca tudo aquilo que ele tem de melhor, e ele sai, ele vai atrás. Isso quer dizer, o sol, ele sai, ele é esplendoroso, sabe? Existem alguns lugares do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, em algumas enseadas, que as pessoas param para ver o nascer e o pôr do sol, de tão bonito que é. Então nós temos aqui que nesse sentido, é revelado para todo mundo no mundo vê o sol, todo mundo no mundo vê a lua, todo mundo no mundo sabe que existe esse mover, sabe de tudo. Então Deus se revela dessa forma para que nós fiquemos sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso que sustenta todas as coisas. Então, qual que é o sol dessa justiça? No verso 4, 5 e 6, que nós estamos aqui discutindo. A sua voz se faz ouvir por toda a terra, suas palavras até o confim do mundo, ali pôs uma tenda para o sol, que o noivo sai do seu aposento como herói, se alegra e percorre o seu caminho, e sai de uma extremidade do céu para percorrer até a outra extremidade, nada se esconde do seu calor. Isso quer dizer, a justiça de Deus, esse sol, ele brilha sobre todo mundo, sobre o justo e sobre o injusto. Então, aonde que brilha isso? No seu tabernáculo. O tabernáculo hoje somos nós que habita o Espírito Santo, mas também na sua casa. Deus, ele se revela em todos os lugares. O seu aparecimento como noivo vai nos dizer que ele está alegre, ele vem ao encontro do seu povo em todos os lugares. A sua alegria, a alegria desse noivo aí é como se fosse um campeão que chega até o final e comemora os atos e os feitos que são colocados para nós. Então isso influencia toda a terra. Como que influencia toda a terra? Se fizer sol demais e não chover, nós ficamos com tudo queimado. Se a lua é muito forte
e está muito próxima da terra, se inunda tudo, muda todas as marés. Quer dizer, nós temos que entender que o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas, e ele se mostra e se revela para todos os habitantes dessa terra, ou embaixo, ou em cima, ou no céu. Ele se revela a todos. Verso 6, verso 7, na verdade, aqui essa parte ele começa a mostrar não só a revelação natural de Deus, agora ele começa a mostrar a revelação de Deus na sua palavra. Ele vai dizer assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, se alegram no coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doce do que o mel que goteja os favos. Então quer dizer, a lei do Senhor, a Escritura Sagrada, a Bíblia, é o que nós temos como regra de fé e prática. A lei do Senhor, a Torá, que o próprio Cristo pregou no Sermão do Monte. O apóstolo Paulo escreveu para nós em todas as suas cartas, o apóstolo Pedro, João, todos. Essa lei de Deus, ela não é revogável. O próprio Cristo disse: eu não vim aqui para revogar a lei, eu vim aqui para cumpri-la. Então quer dizer, quando essa lei, essa Escritura Sagrada, ela chega até nós, nós sabemos que é a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E que de quem é essa lei? Essa lei é do Senhor. Essa lei, ela é perfeita porque o próprio Deus inspirou o escritor sagrado para poder trazer a vontade dele e aplicar nas nossas vidas. O resultado vai fazer com que a gente se torne os sábios. Nós ficamos sábios, nós podemos ser pessoas inexperientes, pessoas talvez sem muito conhecimento, mas quando nós nos aprofundamos na lei do Senhor, ele nos torna um gigante, nos torna um campeão, nos torna pessoas experientes e converte a nossa alma. Então quer dizer, nós temos que nos tornar estudiosos da Bíblia, estudiosos da palavra do Senhor, estudiosos desse livro maravilhoso que foi dado por Deus, que é um livro divino. Ele não é um livro humano. Ah, mas pastor, quem escreveu foi homens pecadores igual nós. Sim, mas inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro diz que nenhuma escritura é de escrita comum, mas todos os autores foram inspirados por Deus para escrever a vontade dele. Então quer dizer, você tem que ter uma sabedoria simples para poder entender a vontade de Deus, porque Deus, ele nos revela toda a sua vontade através da sua palavra. Mas como que eu posso entender a palavra de Deus? Em primeiro lugar, você tem que dar a abertura que Deus quer te mostrar isso. Se você não der a abertura, não tem como. Agora, quando você dá a abertura, você pede auxílio a Deus, ora a Deus, fala: Senhor, se revela a mim na tua palavra, e ele vai se mostrando, e você vai se enchendo cada dia mais dele. Sabe, nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela tem o poder de alegrar o nosso coração. Ela tem condição de mudar a nossa história e ela é estruturada na justiça de Deus, sabe? E toda a qualidade que você recebe dessa palavra vem direto do trono do Altíssimo. E ela vai continuar operando durante toda a sua vida. Porque Jesus nos disse que céus e terra passarão, mas as suas palavras nunca vão passar. Então nós temos aqui também, são desejáveis. Por que é desejável? Meu querido, entenda uma coisa. Para que você tenha crescimento na sua vida, para que você
possa alcançar o teu objetivo. O meu objetivo é ir morar um dia com Cristo no céu. Para que você alcance esse mesmo objetivo, você tem que se colocar, se entregar à sua palavra, entender o juízo dessa palavra e também, agora nós vamos ver aqui, e ter o desejo de ela impregnar você. As pessoas na rua, elas têm que olhar para você e ver que você respira Cristo, que você cheira Cristo, e eles leem a tua vida como se fosse a palavra de Deus. Porque aquele que não crê em Cristo, ele não lê Bíblia, ele lê a vida do cristão. Então você, através da palavra de Deus, você tem que se moldar para que as pessoas, elas vão ler a sua vida, as pessoas vão observar o que você faz e você tem que ser a Bíblia que o mundo lê. Não existe um caminho melhor para você e para mim ser a Bíblia que o mundo lê. Nós temos falhas? Muitas. Mas também nós temos uma coisa que o mundo não tem, que é a presença do Deus vivo dentro de você. É a unção do Espírito Santo 24 horas por dia dentro de você. É a imagem de Cristo andando na rua. Você tabernaculando. Você é um tabernáculo feito de carne e o Espírito Santo mora dentro de você. E aonde você vai, você leva a Deus. Então você tem que ser uma pessoa que tem que estar impregnada de Bíblia, de Deus e cheio do poder do Espírito Santo. Nós vemos aqui que tem que ser desejável mais do que o ouro, porque o ouro, meus queridos, ele tem preço. E a graça de Deus, ela nos reveste e ela não tem um preço, porque o preço que foi pago pela minha e pela sua vida foi um preço altíssimo. Foi um preço de sangue. Cristo morreu por nós na cruz para que nós tivéssemos vida. E a graça de Deus é imputada sobre nós através desse sacrifício de Cristo. Então quer dizer, Cristo pagou um alto preço pela minha e pela sua vida, para que nós pudéssemos morar com Ele, para que nós pudéssemos ser adotados na família de Deus através dEle, para que no futuro nós tenhamos um corpo igual ao dEle, para que nós possamos habitar com Ele, reinar com Ele eternamente. Então nós vemos aqui a partir do verso 11, o salmista Davi, ele começa dizendo, finalizando, fazendo uma oração, né? Também o teu servo é advertido por meio deles, a grande recompensa em segui-los. Então quer dizer, os preceitos de Deus faz com que Davi sinta prazer na correção de Deus, e essa correção de Deus, ela vai fazer com que ele mude de atitude, para que ele reconheça as suas falhas e, em tempo presente, essa correção vai acontecer todos os dias. É diária, é todo momento. Não é de vez em quando, é todo dia. Essa reflexão, ela tem que ser diária. Detalhe importante, quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ter uma particularidade com a palavra de Deus. Quando você começa a ter um relacionamento com Deus Altíssimo, você começa a se enxergar o que você realmente é. O quão ruim nós somos. A nossa podre maneira de ser, ela é revelada através da Bíblia. Por que hoje as pessoas elas não querem o evangelho verdadeiro? Porque o evangelho verdadeiro ele revela quem nós somos. O evangelho, que é o que nós chamamos de fast food, que é o fast food da fé, ele simplesmente enche a barriga e depois dá azia. É esse evangelho que diz para você assim, vai lá que você vai conseguir. Deus é contigo. Deus é com você. Pode ir lá. Você não é cabeça. Você é cabeça, não é cauda. Eu creio que eu sou cabeça e não sou cauda, porque Cristo pagou um alto preço para a minha vida. Agora, o que Ele fizer, o que Ele me der, o que Ele me prover aqui nessa vida, para mim está de bom tamanho. O importante é que no dia que Ele me chamar, eu quero estar pronto para morar com Ele, não importa se eu vou ganhar um galardão muito grande ou se eu não vou ganhar nenhum. O mais importante é nós estarmos com Ele para sempre e sempre. E o Evangelho
mostra quem a gente é, como Davi vai falar aqui agora, para que a gente se atente e a gente não perca essa oportunidade de morar com Cristo para a eternidade. Ele vai dizer assim, quem pode discernir os próprios erros? Quer dizer, qualquer erro involuntário muitas vezes você não sabe. A cabeça da gente muitas vezes está cauterizada com o pecado. A gente não entende o que a gente está fazendo de mal. Às vezes a gente está brincando com uma pessoa, achando que está fazendo algo bom e na verdade a gente está ofendendo. E a gente não vê isso. Mas a palavra de Deus revela isso em nós. Absolve-me dos que me são ocultos. Quer dizer, quando eu não sei os erros que eu cometo, através da palavra de Deus, através da oração, do caminhar diário com Cristo, Ele te revela e Ele te mostra, Ele te perdoa dessas falhas que muitas vezes você não sabe que você cometeu. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine, então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. Isso quer dizer, a gente muitas vezes não percebe que a gente precisa ser humilde. E a nossa arrogância faz com que nós tenhamos dificuldades para chegar até os pés do Senhor. E Ele pede para arrancar isso dele. Nós temos que pedir isso também. Nós temos que, a palavra de Deus serve para isso, para poder desenhar na nossa mente o quão a gente é pecador, o quão a gente é ruim. E a gente precisa de Cristo. O verso 14 vai dizer, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração são agradáveis à tua presença. Isso quer dizer o quê? Se a palavra me moldar, se a palavra me transformar, se eu tiver uma vida íntegra diante dos pés do Senhor, tudo isso vai ser agradável a Deus. E Ele vai dizer, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Então quer dizer, ele vai meditar, ele vai ouvir a palavra e ele vai saber que nessa oração que ele vai fazer para Deus, ele vai se apresentar diante de Deus e Deus vai ouvir o seu clamor e vai perdoar as suas falhas. E essa oração, Davi, ele faz com humildade. Nós temos que seguir esse exemplo. E mostra o afeto que ele tem pela palavra de Deus e pelo Deus verdadeiro. A consciência do dever de servir a Deus também. E a gente vê a harmonia do coração e dos lábios para que Deus venha aceitar a nossa vida. Tudo isso que nós estamos falando aqui, a palavra de Deus, ela nos diz lá em Deuteronômio capítulo 28, que se você seguir a vontade do Senhor, está enumerado o número de bênçãos que tem lá. Elas vão correr atrás de vocês. Mas também se você não cumprir a lei do Senhor, aquilo que Ele provém, crer em Cristo como Salvador, entregar a sua vida para Cristo, para que Ele venha transformar o teu ser, essas maldições também virão e farão com que nós sofremos. Mas aquele que crê em Cristo como Salvador, que, como em Romanos capítulo 12, verso 1, vai dizer, se entrega em sacrifício vivo, uma oferta viva, entrega seu corpo como oferta viva para o Senhor, essa pessoa vai ter as bem-aventuranças de Cristo e vai sentir a presença de Deus pela eternidade. Mais uma vez eu lembro você, Jesus ele veio até essa terra e ele disse, é chegado o reino dos céus. Isso quer dizer, as portas já foram abertas, não precisa de ter intermédio de ninguém, não precisa pedir a oração para a salvação de ninguém. O próprio Cristo diz, venha a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor Jesus, no dia que Ele foi crucificado, quando Ele disse, do alto da cruz, Pai,
está consumado a obra que me deste a fazer, que Ele atrai agora os nossos olhares para a cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Isso quer dizer que a partir daquele momento o acesso para Deus é diretamente com Cristo. Somente por Jesus Cristo. Isso quer dizer, esse véu que separava o santo do santíssimo, aonde ficava guardada a arca do Senhor, a presença de Deus em Israel, simbolizada ali, só o sumo sacerdote podia entrar nesse local. Mas agora, rasgando, nós temos livre acesso através de Cristo, porque Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote perfeito. Aquele que fez o sacrifício na cruz do Calvário, que Ele derramou o seu sangue carmesim sobre aquela cruz e trouxe vida para nós. Nos atrai para Ele. Faz com que nós enxerguemos Ele como nosso Salvador. A oferta, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Cristo, Ele quer você, Ele quer eu, Ele nos quer, mas nós temos que nos colocar diante dEle e dizer, Senhor, se revela a nós, põe a Tua graça sobre as nossas vidas, faz com que eu enxergue a Tua glória através da revelação e da Tua palavra, da natureza que os céus proclamam a glória de Deus. Tudo que nós vemos aqui nessa terra proclama a glória de Deus. E a glória de Deus é derramada sobre nós pela graça. E ela se fez manifestar de uma forma grandiosa com a encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele nos veio para caminhar conosco e continua caminhando conosco até hoje, porque vivo Ele está lá no alto céu e intercede por nós todos os dias diante do Pai. Confie no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, coloque a sua mão diante das mãos do Senhor e diga, Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha vida hoje. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida hoje. Vamos orar. E eu creio que Deus pode fazer uma obra na sua vida hoje. Basta você crer. Como o salmista Davi creu que através do conhecimento, da glória de Deus, do contato diário, ele podia entrar diante do átrio de Deus, se apresentar e dizer, Senhor, me conserta para que eu não fique um homem pior do que eu já sou. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela vida dos teus filhos e eu convido a todos, Pai, que não tiveram um encontro real contigo, para que o Senhor venha se manifestar a cada um. Que a tua glória, Pai, o teu poder e a tua majestade seja derramado nessa noite. Nós cremos que o Senhor se manifesta a todos nós todos os dias, através do nosso respirar, do nosso andar. Senhor, dos livramentos, da bênção sobre as nossas mesas, sobre as nossas casas, sobre a proteção que o Senhor nos dá, sobre a cura das enfermidades, sobre o seu cuidado, até no momento de nos recolher, Senhor. Nós cremos nesse cuidado. Eu creio na Tua palavra, creio no Teu poder e eu peço, Senhor, que o Senhor faça uma boa obra na vida dos Teus filhos. Cuida deles, Pai. Livra-eles do mal. Abençoa essas vidas e, Pai, que todos Te conheçam. Que todos sintam essa presença maravilhosa. E que o Senhor, Pai, esteja com eles até a eternidade. É isso que eu Te peço e eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se essa mensagem ela te serviu para alguma coisa, compartilhe. Deus nos dá de graça e nós temos que dar de graça também para aqueles que estão à nossa volta e precisam ouvir a mensagem de Deus.
Meus queridos, essa mensagem ela vai estar disponível também daqui a pouco no Spotify, no canal IPR de Novaes, também no YouTube, também procure por IPR de Novaes, que você vai encontrar bastante coisa lá. Aqui do nosso perfil do Facebook também, e no perfil do Facebook IPR de Novaes. Meus queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si e tenha misericórdia de ti. Que o nosso Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus esteja com todos nós e todos nós dizemos amém. Deus abençoe e dê para vocês uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.